Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias, mas com o tempo ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Lua. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente, para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho. Perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiaobao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando.
É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam. E ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiaobao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiaobao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiaobao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem um namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiaobao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo? Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiaobao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade,
mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias, mas com o tempo ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, meio fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente, para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho. Perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiaobao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas.
Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam, e ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiao Bao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiao Bao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiao Bao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem o namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiao Bao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo? Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiao Bao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente.
Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias. Mas com o tempo, ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente, para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho. Perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiaobao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos,
Mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora, mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam. E ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiao Bao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiao Bao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiao Bao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem um namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiao Bao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo? Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiao Bao começa a evoluir.
Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias. Mas com o tempo, ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiao Bao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiao Bao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente, para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho. Perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha,
memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiao Bao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados e enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora, mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam, e ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiao Bao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiao Bao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiao Bao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem o namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiao Bao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo! Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que,
Talvez a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiaobao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo, e justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação. Ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias. Mas com o tempo, ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho, perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve.
que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiao Bao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam, e ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiao Bao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiao Bao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiao Bao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem o namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiao Bao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo! Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece,
a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiaobao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, e ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias. Mas com o tempo, ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar. E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja,
tomado legalmente para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho. Perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiao Bao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam. E ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiao Bao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiao Bao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiao Bao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele. Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem o namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiao Bao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo
Tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: olha esse senhor lutando para proteger um cavalo? Que incrível esse dublê aposentado! Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiaobao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Imagina um cara que era grande nos filmes de ação, ele fazia cenas perigosas, pulava de lugares altos, brigava super bem nas acrobacias. Mas com o tempo, ele vai envelhecendo, vai perdendo oportunidades, fica meio esquecido. Esse é o Luo. Ele costumava ser dublê, aquele herói que enfrenta perigo de verdade por trás das câmeras. Agora, sua vida tá difícil. Ele tá devendo dinheiro, quase não consegue pagar as contas, vive fazendo bicos e batalhando para sobreviver. Ele também cuida de um cavalo muito especial. Não só qualquer cavalo, mas um cavalo que ele ama muito, como se fosse parte da família. Esse cavalo tem história. Quando era filhote, nasceu com um defeito numa perna. Algo que poderia fazer com que o sacrificassem. Mas Luo não deixou isso acontecer. Ele tratou o cavalo, cuidou dele, treinou, deu carinho, fez com que ele pudesse andar, galopar, participar.
E esse vínculo entre o homem e o cavalo é um dos corações da história. Ao mesmo tempo, Luo está afastado de sua filha, Xiaobao. A mãe dela já faleceu e depois da separação, ele ficou distante, meio magoado, fazendo o que podia, mas não cuidou muito da relação. Xiaobao está crescendo, estudando direito, tem um namorado advogado. Ele sente que falhou como pai, mas não sabe bem como consertar. A confusão começa quando Luo descobre que está devendo dívidas enormes e que, para pagar, existe a possibilidade de seu amado cavalo ser leiloado, ou seja, tomado legalmente para pagar quem ele deve. Ele se desespera. Perder o cavalo não seria só perder um bicho, perderia um amigo, uma parte de si mesmo. Então, para tentar salvar o cavalo, ele recorre à filha, mesmo sabendo que ela guarda mágoas. Ele pede ajuda dela para evitar o leilão, resolver as dívidas, usar o namorado dela, que é advogado, para enfrentar os problemas legais. Essa é uma chance de reparar o que estava quebrado entre pai e filha. Mas a vida bate de um jeito inesperado. Há uma briga com cobradores de dívidas, pessoas que cobram o que deve, que acaba acontecendo na frente de câmera, sendo filmada, e esse vídeo viraliza. Ou seja, todo mundo vê. Luo e o cavalo viram famosos de repente nas redes, nas mídias. Isso dá uma reviravolta. A fama traz vantagens. As pessoas simpatizam, querem ajudar, vê o cavalo, vê os dublês de ação que ele fazia, mas também traz complicações. A atenção pública significa que tudo que acontece fica sob o olhar dos outros, a pressão, a responsabilidade. No meio de tudo isso, Luo começa a revisitar seu passado. Sua carreira de dublê, momentos bons e ruins com a filha, memórias de quando treinava o cavalo, flashbacks que mostram a conexão grande que há entre ele, Xiaobao e o cavalo. Ele precisa escolher: seguir lutando para voltar a ser aquele dublê famoso, mesmo que as dificuldades continuem, ou focar em consertar sua família, em ser um pai presente, em salvar o seu cavalo. Ele foi um grande dublê, um cara que se jogava de telhados, enfrentava riscos de verdade só para que as estrelas brilhassem nas telas. O problema é que a vida de dublê não garante fama eterna, nem dinheiro garantido. Os atores principais ficam conhecidos, mas os dublês, com o tempo, vão sendo esquecidos. E é exatamente isso que aconteceu com ele. Agora mais velho, cheio de dores do passado e sem o mesmo espaço no cinema, Luo está quebrado financeiramente e também emocionalmente. Ele mora de forma simples, quase sem recursos, e a única companhia que nunca o abandonou é o seu cavalo. Só que esse cavalo não é um animal qualquer, é praticamente um parceiro de vida. E aí já aparece a primeira parte emocionante da história. O cavalo nasceu com um problema em uma das pernas. Muita gente dizia que ele não tinha jeito, que não sobreviveria muito tempo, que era melhor se desfazer do bicho. Mas Luo não aceitou isso. Ele pegou aquele filhote, cuidou, tratou, carregou no colo, acreditou. E, contra todas as expectativas, o cavalo cresceu forte, se recuperou, aprendeu truques, se tornou não só um companheiro, mas um amigo inseparável. Esse vínculo entre os dois é tão forte que em várias cenas iniciais dá para sentir como o Luo vê o cavalo quase como um filho. Ele fala com ele, desabafa com ele, passa horas cuidando, limpando, treinando. É bonito, mas também triste, porque parece que o cavalo é a única coisa que restou de verdade na vida dele. Só que os problemas não param. Luo tá cheio de dívidas. Ele deve pra gente perigosa, cobradores que não têm paciência nem piedade. Eles aparecem, pressionam, ameaçam, e ele tenta se virar, mas não tem de onde tirar. A situação chega num ponto crítico. O cavalo, esse amigo inseparável, pode ser tomado como forma de pagamento. Imagina só a dor. O único que esteve sempre ao lado dele, prestes a ser levado embora para pagar contas. Esse é o maior pesadelo dele. E é aí que entra a filha dele, Xiaobao. Só que a relação entre eles não é boa. Depois que a mãe dela morreu, Luo meio que se perdeu. Ele não conseguiu ser um pai presente, não soube lidar com a dor, acabou se afastando. Xiaobao cresceu guardando essa mágoa, sentindo que o pai nunca esteve ao lado dela do jeito que deveria. Agora, ela já é adulta, estuda direito, está tentando construir sua vida. Luo, por outro lado, vê nessa situação uma oportunidade, talvez a única, de se aproximar dela de novo. Ele procura Xiaobao pedindo ajuda, mesmo sabendo que ela não confia nele.
Ela não quer abrir o coração fácil, não esqueceu tudo o que aconteceu, mas também não consegue ignorar o desespero do pai. Ainda mais porque tem o namorado dela, que é advogado, e pode realmente ajudar a resolver essa questão do cavalo. Essa primeira parte do filme foca muito nesse reencontro complicado entre pai e filha. Luo, meio atrapalhado, tenta se aproximar, mas sempre fala ou age de um jeito que mostra suas falhas. Xiaobao, por outro lado, tenta manter distância, mas ao mesmo tempo sente que o cavalo pode ser a ponte entre eles. Enquanto isso, tem a cena que muda o rumo da história, uma briga com os cobradores. Luo, tentando proteger o cavalo, acaba enfrentando os caras na rua. Só que alguém grava toda a confusão com o celular. O vídeo cai na internet e, de repente, viraliza. Todo mundo começa a comentar: "Olha esse senhor lutando para proteger um cavalo! Que incrível esse dublê aposentado!" Em poucas horas, Luo e o cavalo viram sensação online. Esse é o ponto de virada. Até então, Luo estava invisível, esquecido, sem saída. Mas agora ele tem os olhos de todos sobre ele. Só que, como sempre acontece, a fama vem com dois lados. Ao mesmo tempo que muitas pessoas começam a apoiá-lo, há também quem queira se aproveitar, quem queira usar aquela atenção para outros interesses. Só que essa fama inesperada é uma faca de dois gumes. Por um lado, traz visibilidade. Produtores, fãs, gente da mídia começam a aparecer. Ele recebe convites, entrevistas, oportunidades para mostrar sua história. O cavalo também vira uma estrela. Todo mundo quer tirar foto, quer saber mais sobre ele, e isso cria até um certo alívio para Luo, porque dá a impressão de que, talvez, a popularidade possa ajudar a salvar o animal de ser leiloado. Afinal, quem vai querer tomar de um homem um cavalo que ficou famoso e querido pelo público? Por outro lado, a fama atrai interesse de gente mal intencionada. Alguns querem se aproveitar da imagem dele, transformar a situação em lucro, sem se importar com os verdadeiros sentimentos envolvidos. E claro, os cobradores de dívidas não desaparecem só porque Luo virou viral. Eles continuam rondando, pressionando, agora ainda mais irritados porque sabem que a história ganhou atenção. Nesse meio tempo, a relação com Xiaobao começa a evoluir. Ela vê o pai no vídeo, vê como ele arriscou tudo para proteger o cavalo, e por dentro isso mexe com ela. É como se aquele homem que ela via como irresponsável e distante mostrasse um lado diferente, alguém disposto a sacrificar tudo por quem ama. Mesmo assim, ela continua desconfiada. Luo não foi o pai presente que ela precisava durante anos, e um vídeo viral não apaga isso. Mas esse é o primeiro sinal de que talvez ainda exista espaço para reaproximação. O namorado dela, sendo advogado, se envolve mais diretamente. Ele começa a analisar os documentos, as dívidas, os direitos legais sobre o cavalo. E aqui o filme dá um tom mais sério. Mostra como Luo não tem praticamente nada em seu nome. Como tudo que ele conquistou no passado foi escorregando entre os dedos. A única coisa que ele realmente tem é o cavalo. E justamente isso está em risco. Enquanto isso, Luo começa a receber convites para voltar a trabalhar como dublê, principalmente por causa da repercussão do vídeo. Produtores acham que seria interessante ter aquele velhinho durão em produções novas. Só que o corpo dele já não é mais o mesmo. Ele ainda tem a habilidade, mas sente o peso da idade, das lesões acumuladas. Mesmo assim, por necessidade e também por orgulho, ele aceita alguns trabalhos. É quase como se quisesse provar que ainda tem valor, que ainda é capaz de fazer o que sempre fez. Essas cenas são fortes, porque mostram Luo forçando os limites, colocando em risco a própria saúde. Tudo para não ser esquecido e, claro, para conseguir algum dinheiro. O cavalo também participa desses momentos, sempre ao lado dele, como se fosse parceiro de cena. Isso reforça ainda mais o vínculo dos dois, mas também aumenta a tensão. Será que Luo vai acabar se machucando gravemente? Será que o cavalo vai aguentar tanta exposição? Nesse meio todo, a fama começa a interferir na vida pessoal. Pessoas que antes não ligavam para Luo, agora aparecem, tentando se aproximar, como se sempre estivessem ao lado dele. Assista Tube Channel. As melhores indicações de conteúdos em um só lugar. Inscreva-se no nosso canal e ative o sininho das notificações para ficar por dentro de tudo.